O presidente dos Estados Unidos se reuniu com o líder da China, Xi Jinping, em Pequim. Durante o encontro, os líderes exaltaram a relação entre os países e discutiram assuntos que já estavam previstos nessa pauta. Taiwan, tema muito sensível, e guerra no Oriente Médio. Temos a China como o principal fiador econômico do Irã. Grande parte da exportação do petróleo do Irã vai para a China. Américo Martins, nosso analista de internacional, está com a gente com esse, que é o destaque que o mundo está de olho, Américo, que vai sair desse encontro. Hoje, a agenda também promete ser intensa por lá. Daqui a pouquinho vamos trazer imagens ao vivo do que está acontecendo lá em Pequim. Traz para a gente, Américo, dessas primeiras conversas, o que a gente pode trazer de balanço e de expectativa para resultados práticos dessa visita de Donald Trump a Pequim. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Carol. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente. Essa primeira reunião mais alentada entre os dois líderes marcou o que a gente esperava. Sobre o comércio bilateral, as relações entre essas que são as duas maiores economias, as duas maiores potências do mundo, e também sobre alguns temas geopolíticos. Os dois lados, Carol, soltaram inclusive comunicados detalhando o que foi discutido entre os dois líderes, e chama muito a atenção que existe uma discrepância no que cada lado resolveu destacar como o principal nessas conversas. O lado chinês, e os americanos confirmam pelo menos essa parte, diz que o Xi Jinping pediu para que as relações entre os dois países entrassem no que ele chamou de uma nova era, uma era que seria construída a partir de uma relação estratégica, construtiva e também estável, querendo diminuir, portanto, as diferenças entre essas duas superpotências do mundo. O Xi Jinping disse que essa nova era precisa ser caracterizada não pelas competições entre os dois países, mas pela cooperação, com uma competição entre os dois bem regulamentada, uma estabilidade, mesmo com as diferenças entre os dois lados, que, segundo os chineses, seria administrável. A questão começa a ser essa da narrativa diferente de cada lado. O presidente chinês disse que falou ao presidente americano que a relação sobre Taiwan é, aspas, a questão mais importante das relações entre China e Estados Unidos. Isso é uma forma diplomática dos chineses dizerem para os americanos que eles não querem a interferência dos americanos nas tentativas dos chineses de eventualmente voltar a controlar a ilha de Taiwan, que a China considera uma ilha rebelde, parte do seu território, mas que na prática é uma ilha independente, democrática e autogovernada. Segundo o Xi Jinping, e aí as diferenças, ele disse que essa questão precisa ser tratada adequadamente, ou seja, sem interferência dos Estados Unidos, essa é a mensagem, e que se isso não acontecer, se ela for uma questão mal administrada, vai acontecer, os dois países podem entrar numa situação extremamente perigosa. O que disse o lado dos Estados Unidos sobre isso? Nada, Carol. Segundo o comunicado americano, eles sequer teriam falado muito sobre Taiwan. Os Estados Unidos preferiram destacar discussões que aconteceram também sobre o Estreito de Hormuz. O lado americano diz que os chineses concordam que o Estreito de Hormuz tem que ser reaberto e que isso seria, portanto, uma pressão sobre os iranianos. Além disso, os americanos destacam, por exemplo, a questão da entrada de fentanil, a droga química, nos Estados Unidos, querem a cooperação da China para combater isso, e os chineses disseram que pretendem ajudar a encontrar caminhos para o fim da guerra no Oriente Médio e também o fim da guerra na Ucrânia, aqui onde eu estou, esse que é o maior conflito na Europa. Então a gente teve muito forte sobre assuntos bilaterais, mas também sobre esses importantes aspectos geopolíticos, Carol. A Casa Branca apresentou aí esse primeiro dia de negociações entre Estados Unidos e China de forma positiva e fez questão de destacar que o Irã foi o tema central aí dessas conversas. Mas como você destaca, Américo, tem o conflito no Oriente Médio como grande pano de fundo, mas outras guerras, outros conflitos também estão em destaque quando falamos de China e Estados Unidos. Entre esses conflitos, a guerra na Ucrânia.
Hoje o cenário de Américo Martins está bem diferente, como você consegue acompanhar. Ele está em Lviv, na Ucrânia. Vai trazer para a gente também como é que esse assunto está sendo encarado pelos Estados Unidos e China e o quanto que essas negociações podem trazer projeções para esse conflito que já se arrasta há anos, Américo. E, claro, aproveitar o teu relato pessoal. Você está num país em guerra. Como é que está o dia a dia por aí? O que você já destaca para a gente? O que está te chamando a atenção nessa cobertura? Carol, eu estou neste momento aqui no centro da cidade de Lviv. Aqui é uma área, inclusive, turística. Neste momento, num dia de sol como esse, essa praça aqui estaria absolutamente lotada de gente vindo de outras partes da Ucrânia, da Polônia, da Alemanha, de vários lugares, mas como vocês podem ver, a praça está praticamente vazia. Você ainda tem algumas pessoas andando, a população local tentando manter uma vida o mais normal possível, mas é um país em guerra. Nós estamos numa vantagem aqui que estamos a muitos quilômetros de distância da linha de frente, mas mesmo aqui em Lviv, perto da fronteira com a Polônia, nós tivemos ontem muitos alarmes de possíveis ataques com drones dos russos, o que levou uma boa parte aqui da população a ir para casa muito cedo. Ontem, por volta de 8 horas da noite, não tinha praticamente ninguém nas ruas. O que a gente vê aqui muito, Carol, são mulheres e jovens, porque todos os homens com mais de 25 anos foram convocados pelo Exército, em sua grande maioria, a não ser que eles tenham alguma exceção, por exemplo, a profissão que eles exercem, eles estão muito mais próximos da linha de frente. Agora, o que parece ser essa calmaria aqui na cidade dentro da cidade de Lviv, na sua praça principal, não se reflete no resto do país. Essa madrugada nós tivemos ataques muito intensos dos russos contra a Ucrânia. Segundo as Forças Armadas aqui da Ucrânia, os russos lançaram 675 drones e 56 mísseis só essa madrugada contra vários pontos do território, inclusive aqui próximo da fronteira com a Polônia. Pelo menos 3 pessoas morreram e 32 ficaram feridas. Essa é uma guerra que continua fazendo muitas vítimas, muito embora uma boa parte da opinião pública do mundo tenha se voltado, claro, para outra guerra, a guerra no Oriente Médio. E essa falta de atenção com a guerra na Ucrânia preocupa muito as autoridades ucranianas. Por isso, o Volodymyr Zelensky aproveitou esse encontro do Donald Trump com o presidente Xi Jinping da China para fazer um apelo aos americanos, porque ele acredita que se o Donald Trump colocar pressão sobre o Xi Jinping, ele, por sua vez, vai colocar pressão sobre o líder russo Vladimir Putin para tentar encontrar um fim para essa guerra que já dura mais de 4 anos. Enquanto essas conversas não progridem, e a gente sabe que o Trump conversou com o Xi Jinping sobre isso, o que a gente vê é essa matança por aqui com muitos ataques. Como eu disse, 675 drones e 56 mísseis de grande alcance foram lançados contra a Ucrânia só esta madrugada, Carol. Volodymyr Zelensky traz aí declarações esperançoso com relação ao que pode sair dessa reunião entre Xi Jinping e Donald Trump, no que se refere à guerra na Ucrânia. Américo Martins segue por lá, acompanhando de perto a realidade no país, que continua em guerra e, claro, vai trazer para a gente todos os detalhes. É cobertura aqui da CNN Brasil.